Olá, eu sou Matheus e esse é o curso de Componentes Dinâmicos no SketchUp. Na aula de hoje, vamos dar continuidade à construção da nossa modulação, no caso, dos campos de menus. Hoje, vamos criar um menu onde a gente pode fazer a alteração do teto da nossa caixa, onde a gente pode ter a opção de que o nosso teto ele seja assim, inteiro, ou com sarrafos. Um sarrafo aqui na frente e um sarrafo atrás, tá certo? Então, a gente vai vir aqui em adicionar atributo. Vamos colocar A002 underline, tá? E eu vou colocar o nome de teto nesse meu atributo. Vou vir aqui e aqui em unidades eu vou botar número decimal. Vou marcar essa opção e vou marcar também a opção de escolher, de selecionar a partir de uma lista. Eu quero que ele tenha apenas duas opções para essa montagem de teto da minha caixa. Então, eu vou botar aqui montagem do teto. E eu vou botar aqui 2 pontos. E aí, eu vou adicionar as opções que ele vai ter. Eu vou colocar fechado. E vou botar o valor de 1. Então, quando eu escolher a opção fechado, ele vai retornar o valor 1. E vou adicionar aqui sarrafos. Melhor, vou trocar o nome de fechado, vou botar inteiro. Vou botar inteiro. E aqui eu vou botar sarrafos. E vou botar o valor de 2. E vou dar um aplicar. E aí a gente criou aqui o menu de montagem do teto, onde a gente tem duas opções. Você percebe que inteiro, que é a primeira opção, ele já retorna aqui no meu atributo o valor de 1. Se eu marcar o segundo, você vê que ele está retornando o valor de 2. Então a gente tem que copiar esse atributo, Dar um copiar aqui. Vou entrar uma camada, selecionar a camada aqui interno, vou abrir aqui os atributos, já está aberto, vou adicionar o atributo aqui com o mesmo nome, como são camadas diferentes, você consegue criar um atributo com o mesmo nome. E aqui eu vou botar igual parent e dar um Ctrl V aqui para colar o nome do meu atributo. Vou entrar mais uma vez. Vou selecionar agora a camada da minha peça aqui do teto. Já que a gente está aqui, vamos já renomear aqui, tá? Vou botar aqui o nome de teto, que a gente não renomeou. Vou botar aqui base. Pronto, já renomeei aqui todas as peças, certo? E agora eu vou vir aqui no meu teto e vou adicionar um atributo de ocultar ou não a minha peça, que é a opção Hidden. Adicionei ela aqui, vou apagar o meu texto, vou botar sinal de igual, if, vou abrir o parêntese, e aí a gente vai utilizar aquela adicional if que a gente estudou na unidade passada, tá certo? Eu vou dar um Ctrl V aqui, no caso vou botar um parent, dar um Ctrl V. Você pode fazer assim direto, botar o parent aqui dentro, ou se você achar melhor e ficar mais clean, mais simples a fórmula, você pode adicionar aqui também o atributo no campo do teto, tá bom? Então aqui você vai botar igual, if, abre parêntese, que vai dizer que se teto for igual a 1, que na nossa opção é ele inteiro, como está aqui, ele vai fazer vírgula, vai fazer o valor de 0. Quando o valor é 0, ele é visível. Caso não seja 1, o atributo teto não seja 1, ele vai fazer 1, que aí oculta o nosso teto. Tá bom? Vou dar um Enter, você percebe que o nosso teto aqui ele já sumiu. Eu vou manter meu teto selecionado e a gente vai fazer uma cópia dele. Tá? Vou usar o meu mover, apertar Ctrl e vou fazer uma cópia do meu teto. Feita essa cópia, vou tornar ele único e vou apagar aqui o meu texto e vou botar 0. Eu vou dar um Enter. Tá?
a gente tem dois tetos aqui. Um que eu copiei e o outro que está oculto. Esse teto, eu vou trocar o valor dele. Aqui, em lenx, né, que seria a sua profundidade, eu vou colocar um valor travado de 10 centímetros e vou dar um Enter. Então, você percebe que aqui está visível o componente oculto, né, que seria aqui o teto, e o sarrafo. Eu vou desabilitar a opção de visualizar objetos ocultos. Vou selecionar aqui o meu teto, que vai ser barra sarrafo. Vou trocar o seu nome para sarrafo front, certo? Ele já está posicionado aqui na frente. Vou fazer uma cópia dele, tá? Vou fazer outra cópia aqui do meu componente. Vou torná-lo único também. E vou mover aqui na questão do Y, né? Que é a questão da profundidade. Se 0 ele fica na frente, então a gente tem que colocar igual parent len Y, né? Que seria a profundidade da nossa caixa. Só que ele está passando, a gente tem que descontar a sua própria profundidade, né? A própria largura desse sarrafo. Então eu vou botar menos len x e vou dar um Enter. E ele já se posicionou aqui em cima. Tá certo? Agora a gente vai adicionar o Riding nas duas opções. Então a gente vai vir aqui no sarrafo frontal. Vamos botar igual if, abre parêntese, e vamos dizer que se teto for igual a 2, ele vai fazer 0, se não, vírgula novamente, vai fazer 1, e a gente fecha o parêntese e dá Enter. A gente vai copiar essa fórmula e eu vou colar aqui no sarrafo posterior. Vou dar um Ctrl Z, Ctrl V e vou trocar o nome aqui para Post, tá? Para significar, né, que é um sarrafo posterior. Então, se a gente sair aqui agora, eu voltar a todas as camadas, deixa eu só ver se eu tornei único ele, que eu nem tornei único. Show de bola. Saindo todas as camadas e abrindo aqui as opções de componente, você percebe que quando eu selecionei sarrafos, ele ficou aqui com os sarrafos. Se eu mudar para inteiro e aplicar, a nossa peça, nosso teto mudou para inteiro, ou seja, fechado. Então você conseguiria usar essa caixa tanto para móveis superiores quanto para móveis inferiores, tá certo? Então você teria uma dupla funcionalidade da nossa caixa aqui nesse momento, certo? Agora a gente vai abrir aqui e vamos criar um atributo para a largura do nosso sarrafo. Então eu vou vir aqui e vou botar A003 underline, eu vou botar largue, tá? Largue sar, ou sar, né? De sarrafo. Então, vamos copiar esse nome. Vou copiar o nome desse atributo. E antes de passar ele para os demais, a gente vai vir aqui em detalhes, unidades, a gente vai botar em centímetros, que pode editar. Vamos botar aqui largura do sarrafo, 2 pontos. E eu vou mudar aqui, né, para exibir em milímetros e vou dar um OK. E aqui eu vou botar um valor de 80 milímetros, né, ou 8 centímetros. E aí agora com o nome do atributo que a gente copiou, a gente vai entrar uma camada. Vamos vir aqui, adicionar atributo, colar o nome dele, igual parent, largsar, dar um Enter. E agora, deixa eu só deixar visível os sarrafos. Vou dar um OK, vou dar um aplicar. Vou entrar novamente, mais uma camada, mais uma. Cheguei aqui. Vou vir aqui em adicionar atributo. Vou colar o nome do meu atributo. Vou botar igual parent, largsar. E aqui em lenx, eu vou botar igual largsar. E vou dar um Enter. A mesma coisa com o sarrafo posterior. Vou colar aqui o nome do atributo, igual parent, exclamação, né? O nome do atributo. E aqui em lenx, eu vou botar igual largsar. E vou dar um Enter. E assim, a gente agora consegue definir a largura desses sarrafos. Tá certo? Então, a gente agora criou um menu interativo, onde a gente define como vai ser montado o teto da nossa caixa.
se ele vai ser com sarrafos ou se ele vai ser inteiro. Caso seja com sarrafos, a gente consegue determinar qual largura teria esse sarrafo. Se ele teria 80 milímetros, 100 milímetros, enfim, você que determinaria qual seria essa largura. Tá certo? Então, por essa aula é isso. Valeu e até uma próxima.